Nós da Fundação Vanzolini fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinar sobre técnica de apresentação para apresentações presenciais. Então, você vê que a gente deu uma nichada aqui para a gente conseguir ser bem sucinto e bem específico e objetivo. Primeiro, eu estou curioso, eu queria saber, vocês que estão ao vivo aqui comigo, de que cidade vocês estão falando, de que cidade vocês são. Escreve aí no chat, por favor, para eu acompanhar no chat e ver quantos somos e de onde estamos falando. Vou aguardar aqui, estou vendo. Vou estiver olhando para baixo aqui que eu estou lendo o chat. Tá? Estou vendo caras conhecidas, legal, boa, obrigado, obrigado por estarmos juntos. Eu também estou aqui em São Paulo, e vamos passar então essa horinha juntos. E a minha recomendação, a primeira recomendação, antes de começar qualquer coisa aqui, é anote. Aproveita agora que dá tempo ainda, pega um caderno, pega alguma coisa que você usa geralmente para fazer anotações. Se você está no notebook, pode ser também pode abrir um documento para você anotar. E a minha sugestão hoje é você não transcrever o que eu estiver falando, porque transcrever não precisa. Você vai ter acesso à gravação depois. Então, simplesmente repetir o que eu estou falando aqui não serve. E a sugestão para você é fazer link, fazer ponte com seus conhecimentos anteriores, algumas palavras-chave que eu falar aqui, que eu vou recomendar você anotar, e você fazer alguma observação em cima das palavras-chave. Então, a minha sugestão é anotem, porque isso vai te ajudar na retenção desse conteúdo para você poder usar posteriormente. Bom, eu vou começar contando um pouco da minha história, tá? Porque é meio estranho eu estar aqui falando com vocês sobre oratória, sobre técnicas de apresentação, porque eu sou um oriental, como vocês podem ver, super tímido. Quem me conhece no meu dia a dia sabe o quão tímido eu sou, sabe o quão eu não gosto de aparecer, de estar em público. Só que, ao mesmo tempo, eu sou hoje um apresentador profissional, eu sou um professor que estou muito regularmente em sala de aula, dando treinamento, dando aula, e hoje, por incrível que pareça, eu ensino professores e palestrantes a técnicas didáticas, forma, planejamento de conteúdo. E, então, isso é meio estranho. Tá? E por que estranho? Eu nasci com isso. Eu sempre tive muita vergonha de falar em público. Eu sempre tremi muito, até hoje, de verdade, tá? Se eu não estou apresentando, se eu estou num público, eu estou sentado na audiência, e eu tiver que levantar a mão para fazer uma pergunta, meu coração já dispara. Eu já fico nervoso, meu coração dispara para eu fazer pergunta para o palestrante. Tá? Então, até hoje eu sou assim. O que não me impede de hoje ser um apresentador profissional. Porque um pouco do que vocês vão ver ao longo desse nosso encontro de uma hora. E tem muito a ver com a minha história. Porque
muito jovem, eu me peguei apaixonado por educação, eu me descobri apaixonado por educação. E então eu comecei dando monitoria em faculdade, fiquei 3 anos como professor monitor, dando aula de reforço aos sábados, então encarando uma sala de aula, e eu virei professor muito cedo, né? Muito mais cedo que a maioria. Eu virei professor regular de uma faculdade de ponta aqui em São Paulo aos 30 anos. E aos 30 anos, eu na época, com um cara de 25 anos, sem mestrado, sem doutorado, falei, olha, ou eu faço alguma coisa para me destacar, ou eu estou ferrado porque meus pares professores de finanças aqui são muito bons e eu preciso, eu quero continuar aqui, porque eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado, eu quero continuar dando aula. Então, para eu me desenvolver, e sabendo que eu não tinha como tempo para tirar mestrado, doutorado, porque eu trabalhava o dia inteiro no mercado financeiro, o que eu fiz? Falei, eu vou me desenvolver pelo lado da forma, da didática. Então, eu fiz cursos de técnica de apresentação, que nem vocês estão agora comigo. Eu fiz, então, eu participei de webinars, não só webinars, não só de palestras curtas, mas cursos aprofundados. Ah, eu fiz curso de oratória, de retórica, eu fiz tratamento fonoaudiológico para eu poder falar melhor, menos mastigado. Então, assim, de verdade, eu levei super a sério esse meu papel de apresentador, professor, palestrante, curso de didática. E uma coisa que me ajudou muito, tá? E fica como dica para vocês, uma coisa que me ajudou muito, além de tudo isso que eu fiz, foi assistir a várias apresentações, só que com esse olhar de didática. Eu chegava numa sala de aula e assistia uma aula de um professor ou de uma professora sem me preocupar com o conteúdo. Então, tinha aulas que eu ficava a aula inteira acompanhando o que o professor, a professora fazia de bacana, que prendia a atenção de todo mundo, ou o que ele ou ela fazia que dispersava todo mundo. Eu assistia palestras também com esse olhar. Que recursos o palestrante estava usando e, de repente, chamava muito a atenção. Então, eu comecei a aprender muito com isso, porque eu queria. E a principal dica minha, treino. Treinar. Então, não adiantaria eu fazer curso de oratória, retórica, assistir aula, tratamento com fono, se eu não fosse a campo, se eu não fosse palestrar, se eu não fosse dar aula, se eu não fosse me apresentar na minha empresa, numa reunião, para aprovar um projeto. Então, eu treinei muito, e ao treinar muito, cheguei a ser hoje, então, um formador de apresentadores. Tá bom? Esse é um pouco da minha história, mas justamente para mostrar para você que se eu consigo fazer isso, sendo um oriental ultra tímido, sempre na minha, sempre quietinho, mas quando eu chego num palco eu consigo performar, eu consigo desempenhar bem, sim, a chance de você conseguir é muito grande também. Para começar nosso conteúdo de hoje, eu fui no chat GPT e perguntei, né, para o chat GPT, por que as pessoas têm medo de se apresentar, de falar em público? E ele me deu 4 itens e eu vou trabalhar alguns com vocês hoje. O primeiro item que o chat GPT me deu foi medo do julgamento. Muitas pessoas têm medo de serem julgadas ou criticadas por sua aparência, comportamento, habilidade, ao falar em público. Então, esse medo de ser avaliado de forma negativa, ele pode ser, assim, terrível para a pessoa. Então, isso a gente vai trabalhar hoje. Segundo, ele me deu autoconsciência. Então, quando as pessoas, vocês, nós, estamos num ambiente público, elas podem se tornar excessivamente conscientes de si mesmas. Né? Então, eles podem se preocupar bastante com a aparência, com a voz, com o gestual, com a maneira de se expressar, e o que pode levar muita gente à ansiedade, certo? Porque tem medo de fazer alguma coisa errada ou ser constrangedor. Terceiro ponto que faz as pessoas terem medo de falar em público é o medo de esquecer, o famoso branco. Né? Então, o receio de esquecer o conteúdo é outra razão muito comum para esse medo. A pressão, né, que você sente de ser perfeito,
a preocupação em não poder falhar, isso aumenta muito a ansiedade. E eu já passei por tudo isso também, eu sei que isso é real, eu sei que se você está aqui comigo, provavelmente algum desses pontos você também tem que trabalhar e estamos juntos nessa. E eu vou te passar várias técnicas hoje para a gente conseguir trabalhar. Você se expor ao desconhecido, né? Falar para o desconhecido, para o imprevisível, tudo pode acontecer numa apresentação dessa. Isso pode gerar bastante ansiedade. Estamos aqui juntos. Sobre o medo de falar em público, por conta de esquecer, dar branco, a minha principal dica eu vou dar no finalzinho, já puxando o gancho para um outro curso que eu vou dar. Então, isso eu vou falar no final. O que eu vou trabalhar com vocês nessa 1 hora tem a ver com o medo de julgamento e tem a ver com a autoconsciência, né? Quando você fica bastante consciente do seu gesto, da sua voz, das suas expressões. Então, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma positiva para o seu público, ok? Eu vou começar aí, primeira anotação, anota aí, o primeiro grande tema de hoje, palco. Primeiro grande tema de hoje, palco. Anota aí a palavra-chave, a primeira palavra-chave, palco. E palco, pessoal, não precisa ser um palco elevado, um palestrante. Não. Se você está numa reunião que você tem que apresentar alguma coisa, algum material que está atrás de você, apresentar de pé perante seus colegas de trabalho, você já vai ter um palco. Esse palco pode ser de 2 metros quadrados, mas é o seu palco. Então, você pode ter um palco grandão, uma palestra gigantesca. O seu palco pode ser à frente de uma sala de aula, se você está dando uma aula, ou o seu palco pode ser 2 metros quadrados numa sala de reunião, à frente de seus colegas. Primeira coisa, e isso de verdade é a primeira coisa que eu faço quando eu chego em qualquer apresentação em público. Eu chego no espaço onde eu vou dar a minha apresentação e eu defino o meu palco. Eu desenho um retângulo imaginário no chão, pensando onde é o meu palco. Como é que eu defino onde é o meu palco? Primeiro, eu vou ver onde o público vai ficar sentado. Então, onde o público vai ficar sentado, eu vou ficar num espaço, vou ficar num lugar, em alguns lugares, onde quase todos vão poder me ver grande parte do tempo. Então, meu primeiro foco é poder ficar à mostra, à vista, à disposição do meu público, seja numa sala de aula, seja num palco elevado, seja numa sala de reunião. Então, perto, por exemplo, do projetor ou da televisão onde vai ser apresentado, onde é o espaço que eu posso ficar, que a maioria ou todas as pessoas vão poder me ver por muito tempo. Então, eu desenho um retângulo no chão. Esse retângulo, eu vou excluir alguns pontos. Que partes que eu vou excluir? Eu vou excluir lugares onde eu fique na frente da projeção. Principalmente se não for uma televisão atrás, se for um projetor, né, jogando a projeção numa tela. Porque se for um projetor jogando a projeção numa tela, se eu ficar lá, a imagem fica em mim, eu fico com a luz, aquela lâmpada na minha cara, fica uma sombra ruim na projeção. Então, não fique na frente de onde está a projeção. Se for uma televisão de LED, né, sempre não vai fazer aquela sombra, você não vai ficar com aquela lâmpada nos seus olhos. Se for uma tela LED, você pode ficar na frente, sim, mas de preferência cruze, não fique toda hora na frente da imagem, do PowerPoint que você levar. Tá? Então, a primeira coisa, defina o seu palco. Onde você vai ficar e você também tem que colocar os seus pontos de exclusão nesse seu palco. Agora, com esse palco definido, como é que você circula por esse palco? Eu fico parado, eu fico andando, o que eu faço, né, Bial? Não vou dizer que é muito simples, porque não é tão simples assim, mas o jeito de você caminhar
o princípio é: não seja previsível. Não seja previsível para o seu público. Se se o seu público souber onde você está daqui a alguns segundos, você fica chato, você fica maçante, você fica cansativo. Então, quando você no palco fica previsível para o seu público? Por exemplo, quando você fica parado. Então, se você fica parado num ponto, toda hora naquele ponto, o seu público sabe exatamente onde você está daqui a 5 segundos, naquele mesmo lugar. Não faça isso. Então, cuidado. Não fique parado, porque você, ao ficar parado, você é previsível, e ao ser previsível, você cansa o seu público. Ah, tá bom, então eu tenho que me movimentar. Mas cuidado ao se movimentar, porque vocês já devem ter visto o que eu chamo do movimento do tigre enjaulado. Sabe aquele apresentador que fica andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, no palco ou na sala de aula, onde quer? Sabe aquela pessoa que fica sempre andando em círculos ou indo e vindo, indo e vindo? Isso também é ser previsível. Então, nesse momento, você se torna cansativo porque a pessoa fala assim, quer ver, daqui a pouquinho vai chegar lá, ai, chegou. Agora eu vou voltar para o outro lado, ai, voltou. Então, se você estiver nessa situação de tigre enjaulado, cuidado. Você também vai cansar o seu público, mesmo caminhando, mesmo se movimentando pelo seu palco. O jeito, então, de você caminhar pelo seu palco é, uma vez definido o palco e tirado as zonas de exclusão, você caminhar de forma aleatória para o seu público. Então, o seu público não deveria saber onde você está daqui a um tempo. Então, exemplo, você anda para um ponto X, fica lá 15 segundos. De lá, você anda para um ponto Y e fica mais 10 segundos. Depois do ponto Y, você vai para um ponto Z e você fica lá por mais 8 segundos. Estou chutando números aqui. Mas você então, tem alguns pontos que você fica se movimentando e em cada um desses pontos você fica um tempo não regradinho. Não a cada 10 segundos eu tenho que mudar. Tá? Então, você muda em tempos diferentes. Exemplo, quando eu uso um PowerPoint, quando eu estou apresentando com o PowerPoint, eu estou com o laser pointer na minha mão, algumas vezes eu aperto meu laser pointer e indico o que eu quero mostrar para o meu público na projeção. E às vezes eu ando até a projeção e eu aponto com a mão. Mesmo com o laser pointer na mão, eu chego perto e aponto. Tá? Então eu vario. Tem horas que eu quero dar uma ênfase diferente, eu vou para perto da projeção e uso a projeção. Às vezes eu estou longe e uso o laser pointer. Eu não deixo meu público sabendo onde eu estarei nos próximos segundos. Então, eu não fico andando sem parar, porque sem parar é difícil para você. Eu não fico 100% parado, isso é muito ruim. E eu não fico que nem tigre enjaulado, indo e voltando, porque isso é pior. É pior do que ficar parado. Então, cuidado, use o palco de forma com que o seu público nunca saiba onde você está daqui a pouco. Isso ajuda bastante a não deixar maçante sua apresentação. Eu também uso o palco de forma a agregar na minha didática. O que significa isso? Muitas vezes eu ando para algum lugar por algum motivo. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu estou numa sala de aula com meu público médio de sala de aula, 50 alunos de pós-graduação, então eu estou com uma sala de aula relativamente grande, 50 alunos de pós-graduação, eu estou na parte da frente, eu tenho um palco relativamente grande, de uns 20 metros quadrados, mais ou menos, bastante espaço na frente, e nesses 20 metros quadrados, eu tento, então, ser o mais imprevisível possível, sem ficar andando sem parar, e sem também ficar andando como tigre enjaulado. Suponha que alguém entre na sala
Isso talvez já tenha acontecido com vocês, você já pode ter visto isso. Entre na sala e a maçaneta da sala de aula cai. Imagina que a maçaneta da porta caia. Quando a maçaneta cair, e ele está, imagina que a porta está no meu lado esquerdo, o que eu faço naquela hora? Aquele aluno que acabou de entrar, eu já perdi, porque ele vai estar lá todo preocupado em pegar a maçaneta, colocar de volta na porta, isso acontece. O que eu faço para usar de forma positiva no palco? Eu vou para o outro lado. Se a maçaneta com a porta, da porta caiu no meu lado esquerdo, eu vou no meu lado direito, eu vou andar para o meu lado direito e continuar dando aula de lá, até eu perceber que o aluno arrumou a porta. Então, eu desvio o foco para mim, ao invés de ficar todo mundo olhando para o aluno e vendo ele se virar com a maçaneta. Usar o palco de forma positiva é isso, eu desvio o foco para onde eu quero. Uma outra coisa que eu faço muito, 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 isso geralmente serve para você que apresenta e tem interação com o seu público, seja colega, seja aluno, seja público. Quando você tem interação e alguém faz uma pergunta para você, o mais comum é que você se aproxime da pessoa que tá fazendo a pergunta. Quando você se aproxima da pessoa que faz a pergunta, o que acontece? Ela baixa o volume, ela só vai perguntar para você e, basicamente, você vai conseguir ouvir a pergunta. Tá bom, você pode até repetir a pergunta depois, mas o que seria o ideal? Como é que eu faço? Como é que eu uso o palco nessa hora? Então, se um aluno no meu canto direito está fazendo uma pergunta, eu vou me afastar, eu vou mantendo o contato visual com esse meu aluno, mas eu vou me afastando. Ao me afastar, ele vai ter que aumentar o volume, né, da voz dele para fazer a pergunta. E, muitas vezes, se ele está num canto, eu tendo a ir para um outro canto para direcionar o rosto dele para os alunos que eu quero que ouçam. Então, eu faço ele virar para mim, porque o público sempre vai fazer pergunta para você, apresentador, seja palestrante, professor, o que for. Sempre vai fazer para você, apresentador. Então, você caminhando no palco, você direciona a voz dele para onde você quer. Então, eu numa sala de aula, por exemplo, eu direciono a voz do meu aluno para os outros alunos. Então, eu caminho de verdade. Às vezes, eu ando até o fundo da sala de aula para ele virar, se ele está sentado na frente, eu faço ele virar para trás para perguntar, porque aí o som cruza toda a sala, todos os alunos, eu ouço, eu respondo e eu interajo com ele à distância para que todo mundo possa participar da discussão. Porque se eu for a caminho dele, vira uma aula particular ali e eu vou perder o fundo da sala para o WhatsApp, para o Instagram, para o TikTok, e eu estou ferrado. Eu não quero isso, eu quero todo mundo atento na mesma hora. Ok? Então, isso tem a ver com o uso do palco. O uso do palco positivo, de forma positiva, é você direcionar o som para onde você quer, direcionar a atenção. Né? Então, outra coisa que acontece, vira e mexe, imagina que um aluno deixa virar o café, vira a xícara de café na mesa dele. O que você mais quer é ficar vendo o coitado daquele aluno se virar para limpar, enxugar. O que eu faço nessa hora? Quando eu vejo que alguém deixou derrubar um copo de água, café, eu vou andar para um outro lado da sala, do palco, de onde for, para desviar o foco para outro lado, continuar o foco em mim, mas desviar para o outro lado da sala. Então, esse é o uso positivo do palco. O uso neutro do palco é você caminhar de forma aleatória para não cansar o seu público. E a forma negativa de você usar o palco é sendo previsível. Ou você fica parado, ou você fica andando de uma forma repetitiva. Ok? Primeira nota importante de hoje, então, o palco. Tá? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês escreverem como é que isso, escreve no chat para mim, como é que essa técnica de usar positivamente o palco, como é que isso afeta, então, as suas próximas apresentações? O que você aprendeu que foi interessante, que você vai poder aplicar, né, no seu contexto? Escreve aí no chat para os seus colegas verem também, por favor. Vou dar um tempinho aqui. Vou aproveitar e vou me hidratar.
coisa importante também durante as apresentações. Água. Vou ficar lendo aqui o que você descreveu. E eu, como professor, sou bem impaciente. Então, vou ficar aqui tranquilamente aguardando você escrever. Tiago, delimitar a área de circulação, assim, é a primeira coisa que eu faço em qualquer apresentação, em qualquer aula que eu vou dar, tá? Eu vou sempre ver onde eu posso ficar e onde não faz sentido eu ficar, porque ali, se eu ficar ali, as pessoas vão ter que virar muito a cabeça, vai cansar por isso, por aquilo, a iluminação é ruim. Então, eu vou escolher lugares bons para eu ficar. E aí eu defino o que é o meu palco útil. E antes de eu seguir aqui, vou comentar a resposta da Roberta Zago, que ela colocou que ela aprendeu então a utilizar o palco de maneira inteligente, né? Isso ajuda na concentração e no foco dos participantes. Sim, você usar o palco de forma inteligente não vai deixar sua apresentação maçante, e muitas vezes quando você usa de forma positiva, você vai deixar a sua apresentação mais interessante. Ok? Segundo item de hoje, anota aí. Objetos. Objetos. Cuidado com os objetos. Normalmente, eles são negativos. Normalmente, eles são destrutivos ou eles pioram a sua apresentação. O que é isso? Vou separar em dois grupos aqui. Dois grupos. Primeiro, tem um grupo de objetos que a gente chama de escudos. Cuidado, não se proteja atrás de escudos. Como assim? Provavelmente vocês já viram. Vamos pegar uma sala de aula, tá? Vamos pegar uma sala de aula. Imagina um professor que tem 20 metros quadrados de palco para ele utilizar na sala de aula, só que ele fica 2 horas inteiras atrás da mesa dele. Para esse apresentador, é confortável, porque ele sente que a mesa é um escudo, é uma proteção, ele se sente protegido atrás dessa mesa. Mas, para o seu público, você tem uma barreira na comunicação. Então, isso é ruim. O seu público vai aprender menos, o seu público vai reter menos a sua informação. Então, para você otimizar o seu corpo, não fique atrás de escudos. Que tipo de escudos existem? Num lugar mais formal, você tem um púlpito, sabe aquele púlpito que tem um microfone de vez em quando? Às vezes tem um púlpito. Você ficar atrás do púlpito sem necessidade, você está usando ele como escudo para se proteger. Numa sala de aula, o professor que fica dando aula somente atrás da mesa. Isso é um escudo. Quer ver um escudo muito comum dentro de escritório, nas empresas, quando você tem uma apresentação na sua empresa, para quem trabalha na empresa? É muito comum você ver uma pessoa que vai fazer uma apresentação em uma sala de reunião, a pessoa puxa uma cadeira, né? Lembra? Ela puxa uma cadeira e deixa a cadeira na frente dela. Então, ela fica apoiando, as mãos apoiando em cima do encosto da cadeira, e a cadeira fica entre o apresentador e os colegas. Você já deve ter visto isso. Essa pessoa acabou de puxar uma cadeira para ser utilizada como escudo, como proteção. Ok? Cuidado. Se livre de escudos. Não deixe eles na sua frente. Fique de peito aberto, cara aberta, braços abertos para interagir
para passar o seu recado para o seu público. Então, fuja de escudos. Segundo grupo de objetos que a gente tem que tomar cuidado são o que a gente classifica como muleta. Como assim muleta? E falando de uma forma mais coloquial, é o que a gente chamaria também de chupeta. Então, cuidado com as muletas ou com as chupetas. O que é essa muleta ou chupeta? Um apresentador que fica segurando uma caneta durante uma apresentação. Um apresentador que fica brincando com uma caneta durante uma apresentação. Um apresentador que segura um livro. Eu já assisti uma vez uma apresentação de uma pessoa que ficou com um livro pesado, grosso, sei lá, 1,5 kg de livro, na mão durante toda a apresentação, e a pessoa não abriu o livro. Se ela não abriu o livro, assim, abrindo já não precisava de ficar na mão durante toda a apresentação. Sem abrir, claramente ela usou como muleta. Tá? Cuidado com isso. Muita gente leva uma folha de papel, né, para lembrar o que falar, tudo mais. Às vezes é inevitável, é a primeira vez que você fazer aquela apresentação, ou é a única oportunidade. Então, você vai levar alguma coisa para tomar nota, para pegar suas notas. Isso pode acontecer. O ideal é que as suas mãos fiquem livres. Ok? Então, mãos livres, sem muleta. Tipos de muleta muito comuns. Canetas, laser pointer quando você não precisa. Então, se eu sei que pelos próximos 15 minutos da minha apresentação eu não vou usar o laser pointer, normalmente eu guardo ele no bolso. Eu não fico com ele na mão, eu guardo ele no bolso para ficar com as mãos livres. Eu já vi apresentação, uma apresentadora que fez uma apresentação inteira com uma xícara de café na mão. Então, no começo era perigoso, porque a xícara estava com café, então o perigo era ela espirrar café, deixar cair no chão. Ainda bem que ela não espirrou, ela tinha técnica para não espirrar o café. E no final, que ela tinha tomado todo o café, a xícara estava vazia e ela continuou com a xícara na mão. Usou de muleta. Cuidado. Mas aqui eu abro uma ressalva. Dependendo da pessoa, dependendo do apresentador que eu estou lá orientando, que eu estou lá ajudando, às vezes a pessoa está no começo da carreira, está fazendo as suas primeiras ou a sua primeira apresentação, e a pessoa está muito nervosa. Muitas vezes, para essa pessoa e para essa situação específica, eu recomendo que ela segure alguma coisa na mão. Como se fosse a chupeta do bebê, para ela acalmar. Chupeta, em inglês, é pacifier. Pacifier, de pacificador. Então, a chupeta do apresentador, sobretudo o do mais inexperiente, do apresentador bebê, é você, então, segurar uma caneta, segurar uma folha, segurar alguma coisa, porque isso te traz um conforto, te reduz um pouco o seu estresse, a sua ansiedade. Ok? Voltando um pouco na parte de escudo, o Rodrigo perguntou se não é para estabilizar o corpo diante de algum nervosismo, né, usar um escudo. Rodrigo, não. Não, porque dificilmente você vai cair ou tropeçar porque você está nervoso. Então, a sugestão é não use escudos. Você pode estar nervoso. Antes de começar esse encontro com vocês, eu estava nervoso. Sim, eu estava nervoso. Agora eu já estou menos nervoso. Assim, isso eu tenho que me acostumar. Agora imagina que eu fique dando esse encontro aqui com vocês, com esse mouse aqui na mão, aqui na sua frente, para eu ficar mais confortável. Na boa, você vai ficar toda hora olhando para esse mouse. Imagina eu falando de técnicas super bacanas aqui, ou eu sou professor de finanças, eu falo aqui de um monte de ferramentas financeiras legais, mas eu estou com
essa, essa muleta, essa chupeta na minha mão. Isso aqui vai tirar sua atenção. Vai tirar sua atenção de mim. Então, tenta evitar. A única exceção de usar um escudo ou de usar uma muleta é para o apresentador bebê, aquele que está começando a vida de apresentador, e ele está muito nervoso e eu sei que aquilo vai trazer um pouco de conforto para essa pessoa. Okay? Portanto, esquece garrafa, copo com água, nada nas mãos. Até laser pointer, se você não estiver passando o slide, guarda no bolso. Mas e aí? E falando sobre mãos, né? Como é que a gente pode usar as mãos de forma positiva, de forma neutra e de forma negativa, né? O que é ruim fazer com as mãos, o que é neutro e o que é bom. Vamos começar pelo ruim. Mão que demonstra nervosismo, que demonstra que você está ansioso, que demonstra estresse. E se o seu público, o seu chefe, o seu aluno está assistindo você se apresentar, fala, pô, mas essa pessoa está nervosa, está ansiosa, está estressada. Pô, será que ela sabe o que ela está falando? Você gera essa percepção no seu público. Quando você demonstra ansiedade, demonstra estresse, demonstra nervosismo, o seu público aprende menos, ele retém menos o seu conteúdo, porque ele fica desconfiado de você. E a forma da sua mão mostrar que você está nervoso, ou ansioso, ou estressado, é o que a gente chama de autotoque. Então, se você está com as mãos, com os dedos cruzados, se você coloca a mão no bolso, se você coloca as mãos atrás, você coloca as mãos nas costas, né? Se você está na posição de corintiano, na posição de mano, que você fica, imagina você dando a apresentação assim, que nem mano, que nem corintiano, esquece. Isso é autotoque. Autotoque é sua mão se tocar de alguma forma, seja uma mão tocando na outra mão, seja a mão nas costas, seja a mão no bolso. Cuidado, isso demonstra nervosismo, isso não agrega para o seu público, tenta evitar. Ô, Léo, você quer que eu olhe o palco e eu quero que preste atenção na mão? Pouco a pouco, pouco a pouco. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir tirar a mão do bolso ou não ficar brincando com a mão uma no outro, brincando com o anel. É muito comum pessoas casadas ficarem brincando, girando o anel. Quer ver um autotoque super comum da mulherada? Ficar alisando o cabelo. Sabe aquele rabo de gato, que eu fico fazendo um carinho no gato? Então, eu já vi gente apresentando e aqui nesse autotoque de ficar ajeitando toda hora, fazendo carinho no cabelo. Você perde a atenção do público, ou perde não, mas você reduz a atenção do público porque o público fica prestando atenção nas suas mãos e não fica prestando atenção no seu conteúdo. Ok? Então, cuidado com o autotoque. O que é o neutro da sua mão? Se você não está gesticulando, o neutro da sua mão é você ficar com os seus braços relaxados. Então, se você não está estressado, você não está ansioso e você está tudo bem, suas mãos podem ficar relaxadas. Mão relaxada significa o neutro. Sabe quando a gente falou de palco, que o palco neutro é você ficar andando sem ser previsível? É o neutro, não atrapalha, nem distrai, nem deixa maçante. O neutro das suas mãos é você ficar com seus braços relaxados. Leal, como é que eu fico com os braços relaxados? Faça um teste todo mundo. Comigo agora, por favor. Estica o seu braço. Olha, então estica o seu braço e deixa ele bem rígido. Estica e deixa ele bem rígido. Contrai os músculos, deixa cansar, deixa gerar ácido lático no seu braço. Ele chega até a tremer. O meu braço está tremendo aqui, se você está percebendo. Se você consegue ver na tela. E agora que está cansando o seu braço, relaxa. Joga para baixo.
Se você fizer isso no início da sua apresentação, você vai saber exatamente onde seu braço fica quando ele está relaxado, e você sabe exatamente onde ele tem que ficar para estar numa posição neutra. Tá? Então, se você não está gesticulando com o seu braço, você ficar com ele no neutro, no relaxado, é o correto. Como é que você usa suas mãos, então, para dar um efeito positivo na sua dinâmica, no seu desempenho, para aumentar a retenção do seu público? Quando você gesticula. E principalmente quando você gesticula alguma coisa que ajude o seu público a entender a informação. Então, quando eu falo que alguma coisa aconteceu ontem, eu faço assim com a minha mão, eu estou ajudando você a ouvir a palavra ontem, ver a minha boca mexer ontem e a minha mão gesticular. Eu estou te ajudando a fixar que isso aconteceu no passado. Quando eu falo que alguma coisa é muito pequenininha e eu faço assim, eu te ajudo a imaginar aquela coisa pequenininha. Quando eu falo que tem 3 opções de investimento que são infalíveis, eu estou te ajudando a lembrar que são 3 estratégias que você tem que seguir. Então, se você consegue gesticular, ajudando na sua comunicação, ali é positivo. Mas cuidado, não dá para você ensaiar tudo e falar que ontem você fez 3 estratégias de investimento, mas que deu um retorno muito pequenininho. Se ficar toda hora fazendo assim, se fosse Libras, não dá. Não funciona. Então, ele tem que ser natural, tem que ser pontual e tem que ser natural. Se tudo que você falar, você estiver gesticulando um símbolo que represente ele, isso não vai funcionar também. Vai cansar o seu público. Então, você tem que misturar gestos naturais, sem nenhum ensaio, gestos planejados. Ontem, ele é alto, ele é baixo, alguma coisa que vai acontecer lá para frente ainda, alguma coisa que é muito importante, ou que é muito importante. Então, cada um aqui gesticula de uma forma diferente, muito importante. Cada um de um jeito enfatiza muito importante. Mas quando você enfatiza que algo é muito importante, você vai falar assim, deixa eu prestar atenção aqui, porque nesse momento ele está falando que isso é muito importante. Deve ser, então, eu acredito nele. Eu estou aqui assistindo ele se apresentar. Tá? Então, esse é o jeito positivo de você usar as suas mãos. O Zé Roberto está perguntando se no início da apresentação você está nervoso e comete alguma coisa, comete algum ato falho, o que você precisa fazer para recuperar? Eu já cometi atos falhos no início de apresentações. Tá? Isso já aconteceu comigo. Isso pode acontecer com você. Espero que não, mas pode acontecer com você. Já aconteceu várias vezes comigo. Basicamente, o que eu tento fazer é respirar, seguir reto. Seguir reto. Não pare para ficar pensando no seu erro. Precisa ficar lá meditando, refletindo sobre aquela falha que você cometeu no minuto inicial da sua apresentação. Não vai funcionar. Então, cometeu, desencana. Eu sou professor de didática de professores e eu cometo atos falhos até hoje. Eu entro nervoso numa apresentação que nem essa até hoje. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia. Eu vou dar aqui um evento perfeito, sem nenhum problema? Possível, possível. E eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se você vai aprender bem e se você vai conseguir levar itens úteis para você aplicar no seu dia a dia, na sua próxima apresentação. Se desse encontro de 1 hora, você levar 1 ou 2, 3 pontos que você vai poder aplicar pouco a pouco nas suas apresentações, eu já estou feliz, eu já estou satisfeito. Independente de eu cometer ato falho, de eu dar show, não dar show, o importante não sou eu aparecer para você. O importante é você aprender o conteúdo e você poder replicar.
Isso vale para professor, isso vale para palestrante, isso vale para chefe. Não é você que está lá para aparecer. A apresentação serve para o seu público receber o recado, aprender alguma coisa que você quer passar para eles. Ok? A Etienne está perguntando se acessório, brinco, colar chama atenção, se isso é positivo ou negativo. Cuidado quando você vai usar algum acessório para não chamar mais atenção do que o seu rosto. O importante para chamar atenção numa apresentação presencial, seu corpo, mãos é muito importante, rosto, muito importante, e aí o resto do corpo. Se você tiver algum acessório que chame mais atenção, que brilhe mais do que, do que você, aí é ruim, porque a pessoa vai ficar olhando para lá, não vai ficar olhando para você. Tá? Então, por isso que a gente também fala de decote, assim, não dá. Você tem que chamar atenção pelo conteúdo, você tem que chamar a atenção pelo seu gestual. Gestual é mãos, é expressão. Então, isso é o que mais tem que chamar a atenção. Okay? Exemplo, hoje, eu vim aqui, ó, suéter preto, liso, fundo azul, com o logo da fundação. Acabou. Fone de ouvido branco. Acabou. Não, eu não estou aqui para me vender, para chamar a atenção para mim. Eu estou aqui para passar conteúdo para você aprender mais. Tá? Continuando aqui, eu quero entrar no nosso último ponto de hoje, que é o olhar. E o olhar? Onde eu olho? O olhar também tem o negativo, o neutro e o positivo. Assim como o palco, assim como as suas mãos. O que é um olhar negativo? O negativo é a pessoa que... Isso é mais raro. A pessoa que só olha para baixo. Imagina um apresentador que só olha para baixo. Não dá. Que não mantém olho contato visual. Não funciona. Existe, eu já vi, tá? Apresentador que só olha para cima. Ele olha para cima de você. Então, imagina você tendo uma apresentação, um encontro comigo agora, super importante, um conteúdo super bacana, só que eu jamais olho para você, eu fico toda hora presencialmente olhando por cima de você para algum ponto longe. Eu vou te perder. Vou te perder, não vai funcionar. Tá? Então, você olhar por cima ou você olhar por baixo é negativo. Um outro olhar negativo, esse é o mais comum. Cuidado. Anota aí no olhar. Cuidado com o rosto amigo. O que é o rosto amigo? Imagina que você está numa palestra, você foi convidado para dar uma palestra, e tem lá um monte de gente que você não conhece, mas na plateia tem uma pessoa que você conhece. E aí, por segurança, para você sentir conforto, você vai tender a ficar olhando para aquela pessoa conhecida, porque todo o resto é um monte de olhar desconhecido. Então, se você ficar olhando só para o seu rosto amigo, você perde o contato com os outros. Ah, Leal, mas tudo bem, se eu tiver numa plateia de dezenas de pessoas ou centenas de pessoas, eu não conhecer ninguém, eu não corro o risco de rosto amigo. Corre sim. Quando você está numa plateia completamente desconhecida, mas quando você está falando, tem uma pessoa que está sorrindo para você e concordando com você, você também vai tender a olhar para essa pessoa. Cuidado. Tá? Então, mesmo que seja desconhecido, você vai ficar buscando as pessoas que te aprovam e você tende a olhar mais para essas pessoas que te aprovam. Qual é o jeito de você olhar para o seu público? O jeito positivo é você
fatiar toda hora, todo mundo, ficar olhando, passando o olhar por todos, para causar a impressão de que todo mundo, de que você está olhando para todo mundo todo o tempo. Você tem que causar a sensação no seu público, em uma pessoa específica, de que, olha, esse apresentador olha para mim, ele está prestando atenção em mim, ele está falando comigo. Só que são dezenas de pessoas. Então você tem que causar essa sensação em todos. Para você causar essa sensação em todos, você precisa ficar toda hora fatiando o seu olhar com todo mundo. Você fixa em um, fatia, fixa em outro, fatia, fixa em mais um, fatia. Tá? Então, você tem que causar a sensação de que você está olhando para todo mundo ao mesmo tempo. Mesmo em uma palestra onde você está num palco iluminado e o público embaixo com a luz apagada, imagina que você não está vendo ninguém, você não está vendo o olho de ninguém no seu palco, na plateia. Só que você sabe que a plateia está lá. Então, mesmo assim, você vai olhar para o escuro, para onde está o olho das pessoas, para onde você sabe que está o olho das pessoas, por mais que você não enxergue, por mais que você não esteja vendo os olhos, você vai olhar na direção dos olhos das pessoas, para transparecer que você está olhando para elas. A Aline fez uma pergunta aqui, e aí é vício de linguagem, quando eu falava muito né, teve uma época que eu falava muito ok, teve uma época que eu falava muito, como que era? Zero problema. Do nada eu soltava um zero problema no meio da minha apresentação e depois outro zero problema. Você vai se percebendo e ao se perceber, você vai tirando pouco a pouco. É difícil, é difícil. Eu vi, também agora, eu solto uns tá, eu solto uns e eu tenho que me policiar. Melhor jeito para você se policiar, você se gravar. Hoje em dia, com o celular, é muito fácil se gravar. Eu estou me gravando agora. Eu estou com o meu celular, eu estou me gravando inteiro. Porque depois eu posso me assistir também, eu posso me assistir pelo YouTube, para eu ver quais foram meus vícios de linguagem, para ver que horas que eu podia ter gesticulado melhor, que horas que eu devia estar olhando para vocês, eu estar olhando para baixo, eu estar olhando para cima. Então, numa apresentação presencial, se você puder gravar a sua apresentação e depois você reassistir, isso ajuda muito, porque você vai perceber, assim, nossa senhora, eu não paro de falar esse né, esse tá. Ah, eu não, olha como eu estou andando na sala, eu estou que nem um leão, um tigre enjaulado, eu tenho que andar diferente. Nossa, olha como é que estou fazendo isso, fazendo aquilo. Você se gravar ajuda muito, tá? Eu já me gravei várias vezes, eu já me assisti várias vezes e garanto que isso te ajuda muito. A Tony está colocando, ela ouve muito o faz sentido para você. Né? O faz sentido para você, tem muita gente que usa, tem muita gente que gosta de usar, tem muita gente que defende o uso, tem gente que abomina o uso do faz sentido para você. Então, sim, tome cuidado, veja se no seu conteúdo, veja se no que você quer de interação com o seu público, se esse faz sentido para você, agrega, ou simplesmente você está repetindo isso a cada 5 minutos e está ficando maçante. Hoje, nessa uma hora, de propósito, eu trouxe várias dicas minhas, sim, que no meu curso completo eu ensino para professores, para apresentadores, para palestrantes, de técnicas de apresentações presenciais. E é um conteúdo que, de propósito, eu trouxe diferente porque eu não vou usar no meu curso. No meu curso eu vou dar outras coisas. Eu vou dar outros conteúdos que não esses que eu falei com vocês hoje, de palco, de objeto, de olhar e de mãos. Então, eu queria avisar vocês, eu tô com um curso que vai começar no final de julho. Vai ser no dia 26, de 26 de julho até 7 de agosto. Eu vou estar com um curso aqui na Vanzolini, de Storytelling e Técnica de Oratória.
tá? Eu junto com a professora Ilíada. Eu vou pedir para copiarem o link no chat. Eu também vou pedir para colocarem um voucher de desconto. Então, para vocês que estão participando aqui, que assistiram ao vivo, quiserem continuar aprendendo comigo sobre storytelling e técnicas de oratória, tem um voucher de 15% de desconto. Acho que é W Storytelling 15, alguma coisa assim. Deve estar no chat de vocês, para vocês poderem fazer o curso. São 4 aulas, 4 noites. Eu vou dar 2 aulas de técnicas de apresentação, técnica de oratória, e a professora Elíada também vai falar sobre comunicação e falar de storytelling. Então, a gente tem um bem bolado aqui sobre apresentação, e o meu grande foco vai ser trabalhar aquele ponto que eu falei do chat GPT, de dar branco, de nervosismo, e você vai ver que a principal solução para isso é o planejamento. Só que aí eu vou ensinar você a como fazer esse planejamento. Como planejar a sua próxima apresentação? O que eu dei aqui é como você executa um plano que você já planejou. Só que para executar um palco bacana, com um olhar bacana, com um gestual bacana, vem antes a preparação. E a preparação é o grande segredo para gente que nem eu, oriental tímido, conseguir chegar numa apresentação, não dar branco, não passar nervoso, conseguir começar bem, finalizar bem e cumprir o meu objetivo, que é fazer vocês entenderem. Estamos nos minutos finais. Eu gostaria de um feedback de vocês. Como foi essa 1 hora comigo sobre técnicas de apresentação presencial? Falamos sobre palco, como usar negativamente, que é você ficar parado, ser previsível. Falamos do palco neutro, que é você circular de forma aleatória, vai para um ponto e para, vai para outro ponto e para. Uma forma positiva, então você usar o palco para você direcionar o som dos alunos, para você usar o palco para direcionar o foco da atenção quando acontece alguma coisa que você não quer que o pessoal foque. Nós falamos aqui de objetos, cuidado com escudos para você não ficar se protegendo do seu público, cuidado com muletas para você não ficar segurando coisas que você não vai utilizar só para você sentir um pouco mais relaxado, que nem se fosse uma chupeta. Então, chupeta pode ser utilizado? Pode, mas para apresentadores bem no início. Depois, costume-se a abandonar essas chupetas. Falamos do olhar negativo, que é quando você não mantém contato visual, ou você mantém contato visual apenas com o rosto amigo. O olhar positivo é você causar a impressão que para todo mundo, que você está olhando para todos ao mesmo tempo. Então, esse é o ponto. E falamos muito das mãos. Cuidado com o autotoque. O autotoque é super corriqueiro. Então, você ficar se tocando durante uma apresentação, porque isso te traz conforto. Porque isso demonstra nervosismo, demonstra ansiedade, demonstra estresse. E, ao demonstrar, o seu público acaba questionando, involuntariamente, questionando do seu conhecimento, te acaba questionando se você é a pessoa certa para estar lá. E aí a atenção cai, a aprendizagem cai. Ok? Pessoal, tempo cumprido. Funcionou. Eu quero convidar vocês, aqueles que me conhecem e já me seguem, falamos mais. Quem quiser trocar dúvidas comigo, pode mandar no meu direct no meu Instagram. Quem não me conhecia antes, prazer, eu sou o professor Lial, eu sou professor da Fundação Vanzolini, também dou aula em outras faculdades. Estou agora, em breve, vou divulgar a minha nova casa, estou começando um novo desafio no mercado aqui em São Paulo, em breve eu divulgo para onde eu estou indo, uma missão animal super legal, então espero divulgar isso rapidamente no meu Instagram. Mas, se você quiser, então, ter mais aulas comigo sobre técnica de apresentação, didática, planejamento de apresentações, temos um curso em breve, final de julho e início de agosto. E quem tiver dúvidas pontuais rápidas, me acessa lá pelo Instagram, @proflial.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau.